Os problemas na hora de dormir, eles são mais comuns do que a gente imagina. Mas o problema não é a hora de dormir. A hora de dormir é só um sintoma diante de um problema maior que ocorre, que é a falta de rotina, a desorganização na rotina. É muito comum que os pais não tenham organização na rotina e queiram que os filhos tenham essa organização para dormir exatamente na mesma hora. Você já deve ter passado por situações desse tipo, em que você queria botar o seu filho para dormir tal hora, porque você se organizou para botar ele para dormir essa hora, mas não teve uma organização prévia para que isso ocorresse. E aí vira um estressão. É você querendo que o seu filho durma em 15 minutos porque você tem alguma coisa programada para fazer. O seu filho não dorme, começa a gritar, a chorar, ou a brincar, a pular na cama, e aí vira aquele estressão. Quanto mais você quer que o seu filho durma, menos ele deita e se acalma para dormir. Mas como eu disse nesse instante, isso não ocorre por um único problema na hora de dormir. Isso ocorre por um problema na rotina. É quando a rotina do seu filho tá tão desorganizada que a hora de dormir para ele não chega com uma hora de dormir. E você pode dizer: Camila, mas eu aviso a ele que é hora de dormir. Eu digo, vamos dormir. Mas o relógio biológico do seu filho não tem essa organização para entender que essa hora é quando o sono vai chegando. Você já deve ter percebido sinais do relógio biológico do seu filho, como por exemplo, a hora que ele vai ao banheiro é sempre perto da mesma hora todo dia. A hora que ele começa a ficar irritadiço com sono é sempre perto da mesma hora. E esse relógio biológico, ele não é natural, ele é condicionado de acordo com a rotina do seu filho. Não é à toa que é muito comum, quando a rotina do seu filho muda, ele ficar um pouco mais irritado ou ele ir ao banheiro em horários diferentes e em horários estranhos. Isso tudo é porque o corpo da gente se habitua àquela rotina e começa a funcionar daquela forma. O que você precisa fazer para a hora de dormir ser mais tranquila e para que você consiga ter mais calma, mais tranquilidade no dia a dia, para que seu filho durma na hora que você quer que ele durma, você precisa entender que precisa existir uma rotina para isso acontecer. E como é que você pode fazer isso? Organizando a rotina do sono do seu filho. E Camila, como é que eu faço para organizar essa rotina? É mais simples do que se pensa. Você primeiro precisa pesquisar, e aí você pode perguntar ao pediatra de confiança do seu filho, algum pediatra que você confia, ou pesquisar na internet em sites confiáveis, quantas horas é ideal de sono para a faixa etária que seu filho tem hoje. Então vamos supor que você consultou um pediatra e ele disse que o seu filho tem que dormir 10 horas por dia. E aí você organiza essa hora de sono. É muito importante que você, quando for a um pediatra ou pesquisar em algum site de confiança, você procure saber se aquelas horas de sono por dia tem que ser todas noturnas ou elas podem ser distribuídas entre noite e dia. Uma coisa importante é que o sono diurno, as sonecas, não substitui o sono noturno. Então, ele tem que sempre dormir muito mais horas durante a noite do que durante o dia, lógico. E aí, quando você tiver informação de quantas horas por dia o seu filho precisa dormir, você começa a organizar a rotina do sono dele, contando de acordo com a hora que ele acorda, que horas ele precisa dormir. Então, pegando o exemplo que eu dei, que ele tem que dormir 10 horas por dia, vamos dar o exemplo de que você coloca o seu filho para dormir às 8 horas da noite e como ele tem 10 horas de sono, ele vai acordar às 6 da manhã. E aí, quando você tiver esse horário estipulado, uma hora antes do horário que você combinou para ele dormir, ou seja, 7 horas da noite, já que no nosso exemplo ele vai dormir às 8, você começa o ritual do sono. O que é o ritual? Fazer sempre a mesma coisa na mesma ordem. Então, o banho, apagar as luzes do quarto, evitar tablets e TV, coisas que tem muito estímulo, escovar os dentes, deitar na cama, ler uma historinha, conversar com ele na cama e evitar ao máximo estímulos muito pesados, televisão ou qualquer outra coisa que vai dispersar o seu filho para esse momento. Você vai perceber que os primeiros momentos o seu filho vai demorar cerca de 1 hora para dormir, meia hora, e esse tempo ele vai encurtando até chegar o dia que em 15 minutos ele dorme. Acredite. Mas não adianta nada você fazer todo esse ritual de noite e você não tomar conta das sonecas do dia. É muito comum os pais falarem de problemas do filho dormir à noite e quando a gente descobre, o filho tá dormindo em horários equivocados, em horários que ele não deveria estar cochilando, o que rouba o sono da noite. Então é preciso evitar cochilos entre 9 e meio-dia, que pode atrapalhar a sonequinha depois do almoço, porque se o seu filho dorme 10 horas da manhã, por exemplo, depois do almoço ele não vai querer dormir. E aí ele vai tirar a soneca muito mais tarde e vai dormir muito mais tarde também. Evitar os cochilos entre 9 e meio-dia e os cochilos entre 5 e 8 da noite. 5 da tarde e 8 da noite. Por quê? Porque esse cochilo no final da tarde também vai atrapalhar o cochilo lá da noite. Então tentar concentrar o cochilo no início da tarde e o sono da noite. Assim que você organizar esses horários dos cochilos e do sono, você precisa começar a evitar que o seu filho durma por muitas horas durante o dia. Cada hora a mais durante o dia é 1 hora a menos que ele vai ter à noite. E lembrando que um sono não substitui o outro. Então é hora de você organizar a quantidade de horas que ele vai dormir por dia. Lembra do exemplo que eu dei, que tinha que dormir 10 horas por noite? Então, nesse exemplo você pode perguntar ao médico se ele pode dormir 8 horas por noite, 2 horas durante o dia, 9 horas por noite ou 1 hora durante o dia. Então vamos supor que o médico do seu
filho disse que ele tinha que dormir 10 horas, sendo 9 horas por noite e 1 hora por dia. Então ele vai dormir às 9 da noite, vai acordar às 6 da manhã. E à tarde ele vai ter o cochilo de 1 hora, de 1 às 2. Claro que nem tudo acontece do jeito que a gente planeja. Às vezes o seu filho deita e demora meia hora, 40 minutos para dormir. Então é sempre importante você fazer tudo sempre 1 hora antes do horário que você quer que ele durma, para evitar o estresse e a pressão. Outra coisa bem importante é você demonstrar para o seu filho que o cochilo diurno é um cochilo diurno. Então é muito comum que os pais, quando vai botar o filho para cochilar de dia, isolem o quarto, escureçam o quarto, façam silêncio absoluto e aumenta a dificuldade de acordá-lo depois. Então os cochilos diurnos têm que ser com o quarto claro, com os barulhos diurnos da casa ainda acontecendo. É natural que no primeiro ano de vida o seu filho durma muito mais do que depois do primeiro ano de vida. Por isso é tão importante você consultar o pediatra que você confie para saber exatamente quantas horas por dia o seu filho deve dormir, porque à medida que ele cresce, ele dorme menos, chegando até perder a necessidade desse cochilo diurno, permanecendo só o sono da noite. Depois desse momento inicial, que é da organização, em que vai demorar mais tempo, é preciso ter muita paciência, porque esse momento inicial, naturalmente, ele é um pouco mais caótico. Seu filho não vai cumprir todos os horários e combinados. Por isso que é tão importante você manter, ser consistente e continuar. Quanto mais esse ritual do sono for feito, quanto mais esse cochilo for programado, quanto mais os horários dele for bem definidos, mais saudável será o seu filho, o sono dele e a relação de vocês dois. Porque a rotina é essencial para o desenvolvimento do seu filho. E a rotina de sono, de alimentação, é tão importante quanto qualquer outra. Então, a partir de agora, vai lá, cria o ritual noturno do seu filho. Faça isso seu momento de vocês dois, um momento especial e gostoso, onde vocês vão tomar banho, onde vocês vão deitar junto, ler uma história. Se tranquiliza, se programa para esse momento, até que seu filho vai começar a dormir mais rápido e você vai precisar de cada vez menos tempo.